Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Gente, então, a gente pensou num tema agora pra esse episódio. É um tema que a gente fala bem, assim, bastante, né? No decorrer dos episódios. E que é sobre maternidade. A gente ama falar de maternidade. A gente ama, né? Vocês já perceberam. Mas, pra não ficar uma coisa muito, né? Porque tem muita coisa que envolve maternidade. A gente pensou em primeiro começar do começo, que é a gravidez, né? Então, vamos começar. Luli, como que… Você sempre sonhou em ter filhos, né? Você sempre foi, assim, maternal, gostou de criança. Me conta, sua gravidez foi planejada? Como que foi isso? Sempre. PS, gente, eu estou grávida. E… aliás, ela está super grávida, tá? Do segundo filho, no caso. Gente, assim, hoje eu cheguei aqui e todo mundo levou um susto. Porque nessa minha segunda gravidez, eu não tava usando tanta roupa de, tipo, roupas de grávida, entre aspas. Que são aquelas roupas que mostram mais a barriga. Eu tava tentando usar mais roupas, tipo, normais, assim, dando um jeito. Tava se enganando que tava dando super certo. Só que hoje eu falei, gente, hoje eu tô me sentindo muito grávida. A gente vai falar sobre isso, mas, tipo, hoje você tá sabe, mesmo. Hoje bateu a gravidez. Bateu. E eu falei, nossa… Tem um belo dia que bate, né? Hoje, assim. Então, hoje foi o dia que bateu, bem no dia que a gente vai gravar sobre isso. E daí eu coloquei um look muito grávida. E daí pra combinar com esse episódio maravilhoso sobre isso. Aparece a minha barrigona. E, enfim. Nana, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu tinha esse sonho desde, assim, uma coisa bem… Eu sempre fui maternal, eu sempre gostei, né? A gente tinha primos mais novos. E, né, a própria Maria Clara, que agora tá enorme. Mas, assim, desde pequenininha… Agora ela é uma adolescente, quase adulta. Mas desde pequenininha, a gente tem 17 anos de diferença. Mas, assim, desde pequena, ela ia em casa, eu ficava, tipo, brincando com ela. Eu adoro. Eu sempre gostei de cuidar. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive algumas experiências, tipo, de babysitter, assim. Eu era bem novinha, tinha, tipo, uns 14, 15 anos. Não, como alguém deixava um bebê com uma criança de 14 anos? Gente, mas posso falar? Eu acho uma coisa legal, assim, não, porque… é super legal. Mas, assim, imagina hoje. Tipo, você deixaria o Mateus, sei lá, sozinho. Mas assim, era sempre com gente conhecida, coisa no bairro, sabe? Era uma coisa meio assim, mas enfim, eu era péssima no começo, eu não tinha noção, então realmente eles foram bem ousados. Mas enfim, eu sempre tive essa coisa maternal e eu tinha muita vontade de ter filho. Tanto que… E era uma vontade do meu marido, do Beto também, né? A gente já conversava sobre isso. Eu casei, acho que com 32 anos, e o Beto, tipo, acho que ele é uns 4, 5 anos mais velho que eu, tipo, 37, enfim. Então, a gente já tava numa idade boa pra ter filhos. E eu usava DIU de cobre. E daí eu falei, eu vou tirar o DIU uns 2 meses antes do meu casamento. Porque o meu sonho era engravidar na lua de mel. Eu falei, já quero voltar dessa lua de mel grávida. Porque, né, eu queria muito e ele também. Só que daí, gente, eu engravidei muito rápido. Que eu acabei engravidando, assim, no primeiro mês depois que eu tirei o DIU. E eu casei grávida. Então, assim, não é que foi planejado. Do tipo, vi o período da ovulação. Tentei ali no dia e tal. Porque, assim, não era meu desejo casar grávida. Eu queria engravidar na lua de mel. Foi um pouco antes. Foi um pouco antes, meio que um ops ali. Mas… Foi uma coisa… Eu fiquei muito feliz, ele ficou muito feliz. Era uma coisa que a gente queria muito. Então, assim, ficamos super felizes. A segunda gravidez agora também é a mesma coisa, né? Porque a gente queria também, a gente já tinha combinado de… eu quero ter filhos de idades próximas, meio que seguido. Só que também a gente não imaginava que seria tão rápido que eu engravidaria. Então, foi bem mais rápido do que eu imaginava também. Eu achei que eu ia demorar, assim, um pouco mais. E daí, não foi planejado no sentido de… Nossa, agora vamos começar a tentar engravidar. Foi meio que no susto, mas foi uma coisa muito desejada também. Então, também a gente ficou super feliz, assim. E você, Nana, como foi pra você? Não, o meu foi assim… eu acho que todo mundo ficou chocado, né? Quando eu falei que eu tava grávida. Porque eu nem falava muito sobre isso, eu acho. Eu acho Talvez. que assim…
Eu acho que assim, não foi um choque, pelo menos pra mim, como sua irmã. Eu acho que não foi tão choque, porque assim, como você já namorava fazia muito tempo, claro. já tava casada fazia algum tempo também. Mas foi um choque que assim, você nunca tinha falado no assunto. Do nada, né? Eu pareci grávida. Não, mas foi um pouco choque, assim, porque foi no susto, né? Total. Na verdade, eu não estava planejando engravidar naquele momento. Aliás, PS, gente, tabelinha. Não é um método contraceptivo muito confiável se você não quer ter filhos. Mas enfim, então foi no susto, mas ao mesmo tempo é que assim, eu sou uma pessoa muito. Eu planejo tudo, né? Tudo da minha vida foi extremamente planejado. Então eu tava tipo assim, Lipe, vamos no final do ano. Vamos começar a pensar, né? Em tentar mesmo no final do ano. E eu acabei engravidando no começo do ano, em abril. E assim, não tava, né, nos meus planos. Já tava imaginando, tipo, eu grávida e que mês que meu filho ia nascer, sabe? Aquela coisa. E foi totalmente fora do planejado. Mas assim, quando eu descobri, eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi a melhor coisa pra mim. Porque eu acho que como eu sou muito, né, dessa coisa de planejar… Na verdade, foi assim, essa coisa de ir de surpresa foi melhor, eu acho. Até pra minha cabeça, sabe? Então, no final foi bom. Eu acho que na gravidez, as pessoas muito controladoras têm um choque. Porque, assim, a gravidez a gente já percebe que, assim, é total falta de controle. Não, parece que, tipo, foi já o máximo me falando… Olha, já começou aí, entendeu? Já começou. Eu sempre falava, eu vou ter filho… O meu filho vai nascer no frio. Porque eu já tava imaginando, eu grávida com, tipo, casaco e tal. De repente, ele nasceu dia 26 de dezembro. Uma data incrível. Assim, uma data maravilhosa, né, gente? Vocês imaginam como que foi a pessoa entrando no trabalho de parto no dia do Natal. É isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gravidez, desde a gravidez, acho que ela nos mostra. Porque ter filhos, você percebe que você não tem controle de nada. E na gravidez, a gente vai falar sobre isso, é uma perda de controle enorme. Sobre suas emoções, sobre seu corpo. Você percebe que você não tem mais controle, você não consegue ali realmente controlar muitas coisas que estão acontecendo com você. Então, pra quem é mais controladora, né, quem é mais certinha nesse sentido, é muito difícil mesmo. É uma mudança muito difícil. Talvez é a primeira vez na sua vida que você tenha essa falta de controle imensa, assim, né? É uma coisa atrás da outra. Não, com certeza. Então, realmente, acho que pra você, essa coisa de surpresa já mostrou ali como ia ser. Já foi um spoiler do que ia ser. Ô, Nana, e fala um pouco da sua gravidez no geral. Porque as pessoas perguntam muito, né? Sobre sintomas, descobriu, e aí? Teve muito… Como foi durante a gravidez mesmo? Teve muitos sintomas? Você passou bem? Como é que foi isso? Foi, assim, no geral, acho que minha gravidez foi super tranquila. Porque no começo, assim, os primeiros meses, que normalmente, né, são mais pesados no sentido de náusea, aquele cansaço que dá sono, enfim. Eu lembro que eu tinha um sono, mas assim, nada demais. E eu não tive nenhum enjoo. Então, era como se eu não estivesse grávida. Eu não sentia nada, nada. Assim, se alguém me perguntasse, era como se… Eu normal. E eu fui muito, assim, ativa até o final da gravidez. Muito disposta até. Foi bem tranquila, assim. Em relação a sintomas, foi super tranquilo. Ô, Nana, e quais eram as suas expectativas, assim, de gravidez? Você ficou grávida do nada. E você tinha uma expectativa que, nossa, sei lá… Não sei, alguma expectativa, assim? Eu tinha uma expectativa que ia ser uma coisa muito leve, ficar grávida. Assim, porque, sei lá, eu acho que eu escutava a nossa mãe falando que é muito tranquilo. Porque as pessoas tratam gravidez como se fosse doença. Não. Mas que você conhece a mamãe também. Não, eu sei. Mas, sabe, eu tinha isso na minha cabeça. Eu acho que, eu vou ser uma grávida super tranquila. E realmente, como no começo eu não sentia que eu estava grávida, eu tinha essa expectativa. Tipo, vai ser assim até o final e eu vou viver minha vida como se fosse, assim, eu sem estar grávida. Só que não, né? Porque daí eu comecei a ver melhor e, tipo assim, tinha várias coisas que eu não podia fazer. Assim, você não pode fazer, ponto final. Não tem explicação, é só você não pode fazer. A gente vai falar mais sobre isso, gente. Então, assim, eu comecei a perceber que, na verdade, ia ser muito diferente. Só que uma coisa também que me pegou, assim, na gravidez, que eu achei que ia ser leve, no final não foi. Apesar de eu não ter tido muitos sintomas físicos, né? Até dores, assim, aquela dor no final, dor nas costas, não tinha nada. Gente, pensa numa grávida plena, assim. Sabe aquela grávida que dá raiva? Que você fala, nossa… É real, assim, acho que várias pessoas sentiram isso, tipo, assim, em relação a mim. Porque, ela não sente nada. É verdade, eu tava muito, assim, fisicamente tava muito bem. Mas eu fiquei muito ansiosa porque eu fiquei grávida durante a pandemia. Foi em 2021 que eu fiquei grávida, então ainda
tava rolando, tava toda aquela coisa de máscara. Então eu fiquei muito nervosa, assim. Emocionalmente foi difícil pra mim por conta disso. Então, além de eu ter esses nãos de coisas que eu não podia fazer, ainda eu não podia, assim, ir em tal lugar. Então eu deixei de ir em vários lugares por medo. Não foi nem no meu noivado. Eu não fui no seu… eu acho que jantar de padrinhos. Eu não fui no noivado de amiguis, assim, super amigos meus por conta disso. Então eu acabei perdendo vários momentos legais e importantes porque eu tava com muito medo. E eu achava que era mais, assim, correto, prudente eu ficar, né, ali reclusa. E, assim, foi difícil por conta disso. Bem difícil, assim, grávidas da pandemia me entenderão. A minha gravidez, eu fico pensando agora, né? Porque a segunda gravidez é muito mais leve de todo jeito. Porque como você tem… E eu ainda que eu tenho um bebê que agora… não dá nem tempo, né? Tipo assim, não dá tempo de você… As pessoas perguntam… E os sintomas dessa segunda gravidez? Eu falo, gente, é que assim… Não é que eu não… você tá com bem menos sintomas. E na verdade, eu acho que não. Mas acho que você não tem tempo de sentir os sintomas. Essa é a verdade. Mas a minha primeira gravidez já foi um pouco mais diferente da Nana. Porque eu tinha muita náusea. Eu passava muito mal. Eu tinha muito enjoo. E foi engraçado, assim, porque eu, durante a lua de mel, né, que eu vomitava, gente, assim, foi super romântica, a minha lua de mel. Mas como assim, era uma coisa que a gente queria muito. Daí eu tava lendo um livro durante já, né, descobri que eu tava grávida. E eu sou assim, gente, a gente vai dar várias dicas e comecei a ler 1000 livros, assim. No avião, olha que romântico, no avião pra lua de mel, eu, tipo, lendo livro de gravidez já. E daí eu li em um livro, tal, que você ter náuseas, né. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, que não é pras pessoas pensarem no que eu vou falar, tá? Tem interpretação. As pessoas que têm mais náusea, percentualmente, normalmente tem mais hormônios e a chance de você ter um aborto é menor. Entendeu? E eu li isso e eu me agarrei nisso, porque eu tinha muita náusea, passava muito mal. Daí eu contei isso pro Beto e daí ele ficava assim, muito feliz. Daí a gente, assim, eu vomitava, ele comemorava. Era muito engraçado, a gente comemorava, tipo, uhul, tá, tipo, você tá com muito hormônio. Você se apega ali a coisa positiva, né, do momento. Eu, assim, a gente se apegava nisso, a gente dava risada depois, assim, e se apegava super nisso, porque ele se apegou muito também, daí, tipo, ele comemorava como final de uma Copa do Mundo, sabe? Então, era uma coisa assim, mas não quer dizer que se você não enjoa, que você vai ter um aborto, não tem nada a ver com isso, tanto que a Mariana tá aqui pleníssima, entendeu? E não teve enjoo nenhum. Mas, enfim, são coisas que a gente se apegava. Então, eu tinha muito enjoo, o que mais que eu tive? Gente, assim, eu tenho também… pelo jeito, eu esqueço as coisas. Você tem isso? O quê? Eu esqueço as coisas ruins. Não. Gente, que eu acho que não, tem algumas coisas que eu acho que é da sua personalidade. Mas eu não esqueço muito, não. Tem gente que fala, né, que esquece, gente, assim… eu esqueço tudo. Daí as pessoas até falam, nossa, mas você não passou super mal. E eu falo, não, foi super tranquilo. E daí, assim, é porque… Eu lembro de você, que você passou muito mal. Então, daí as pessoas me perguntam, eu falo, não, foi tranquilo. Mas é porque não é que daí as pessoas, nossa, você tá mentindo, tá romantizando. Mas assim, é que eu esqueço mesmo, entendeu? Eu esqueço. Mas enfim, eu tive isso. Eu tive muita dor de cabeça. Isso daí eu tive. Gente, eu não tive uma dor de cabeça, assim, é surreal. Eu sou a pessoa da dor de cabeça. Muita dor de cabeça, até a 20ª semana. Muita dor de cabeça nessa gravidez também, muita dor de cabeça. Nessa eu tive menos náusea, mas eu tive muita dor de cabeça também. Eu tenho insônia, que é horrível. Eu tenho a gravidez inteira insônia. É muito ruim. Eu tenho insônia à noite e sono de dia. Então é perfeito. Ainda mais quando você tem um filho de 11 meses, que ele fez hoje. Perfeito. Né? É ótimo, sabe? Maravilhoso. Assim, não tenho nenhum uma combinação perfeita. Eu tenho muita… que mais? Dor de cabeça. E eu tenho um sentimento que eu estou sentindo muito hoje, que parece que eu estou de ressaca. Gente, eu tenho uma ressaca na gravidez. Se eu faço… Nossa, me deu até enjoo. Hoje você falar. Hoje eu tô assim, hoje eu acordei com uma ressaca. Parece que assim, à noite eu fui pra balada e bebi horrores. E eu fui simplesmente jantar. Foi aniversário do meu sogro ontem e a gente foi jantar. E a única coisa que eu fiz é que eu cheguei um pouco mais tarde em casa. Eu dormi um pouco mais tarde, mudou um pouco a rotina. Mas eu já acordei hoje como se eu tivesse ido pra balada e bebido, sei lá, 5 doses de vodka. Esse é meu sentimento hoje. Mas estou aqui, tá tudo bem. Mas eu tive algumas coisas assim. Acho que é isso que eu mais lembro. E que eu tô entendendo agora… tá vendo? Eu esqueço, gente. É isso. Isso. Eu tô com essa ressaca. E esqueço as coisas. E no final eu tinha muita dor. Lembra que eu andava com a perna aberta? Lembro. Meu Deus, você tinha dor no quadril, né?
Você tinha dor no quadril. Muita dor no quadril. Mas eu também fui uma grávida muito ativa. Eu treinei desde até o… Assim, até o final. Até o final, né? 2 dias antes do Matheus nascer. Eu acho que no geral eu levei numa boa, assim, sabe? E emocionalmente eu acho que eu tava um pouco melhor, assim. Porque parecia como eu… não sei explicar. Eu acho que eu fiquei muito mais leve com tudo depois que eu fiquei grávida. Parece que, assim, baixou um negócio em mim que eu fiquei uma pessoa mais tranquila. Eu Com sou uma certeza. pessoa ansiosa. Eu acho que você ficou mais tranquila. E eu entendo que a maioria das grávidas ficam mais ansiosas na gravidez. Mas, pra mim, eu tinha muita ansiedade de querer ter um filho. Eu não sei explicar. Eu acho que quando eu engravidei, pra mim, foi o contrário do que acontece com a maioria das pessoas. Então, eu realmente não era muito ansiosa. Eu lembro que eu fiquei assim, nossa, com um quartinho que não ficava pronto. Eu fiquei meio bem ansiosa com isso. Essa coisa de arrumar a casa pro bebê chegar e de estar tudo pronto. Eu fiquei mais com isso. Mas eu não fiquei… Assim, eu acho que eu fiquei menos ansiosa depois que eu virei mãe, assim, sabe? E, Nana, conta um pouco, né? A gente falou dessas mudanças de sintomas e tal. E conta um pouco, agora que a gente quer entrar mais nisso, que é falar do emocional. Né? Porque o emocional realmente… Parece que a gente… tá preparada para sintomas. Antes da gente estar grávida, a gente vê muito, o enjoo. Na verdade, a gente só lê isso, né? A gente só vê isso. E ninguém fala, na verdade, sobre quão pressionadas as grávidas são, assim. É surreal, é uma coisa que a gente não fala muito. Mas essa coisa do não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você só tem que pensar no bebê. É uma pressão enorme. Eu acho que isso me afetou muito. Porque eu sentia, assim, que eu não era mais livre, sabe? E não é assim, livre no sentido… Não é uma liberdade no sentido… eu quero, tipo, beber, eu quero… Não, sabe? Até isso eu tenho que me explicar, né? Tipo, detalhe, eu nem precisaria me explicar. Mas assim, parece realmente que a sua vida muda muito. Assim, um dia você pode ir lá e tomar um remédio pra dor de cabeça. No dia seguinte, não. Você não pode. Você não pode tomar tal remédio. E aí, né? Como que fica? Não, você tem que aguentar essa dor, infelizmente, porque não pode tomar remédio. Então, assim, é bem difícil, eu acho, para algumas mulheres isso, né? Algumas mulheres levam super numa boa, mas eu acho que no geral é muito difícil. E não existem explicações. Eu acho que isso que é o pior. Assim, ninguém te explica, é não e ponto. E pense no seu bebê. Não pense em você, pense no seu bebê. Então, eu acho que é muito assim, a mulher se colocar, né, sempre em segundo lugar e o bebê sempre em primeiro. E a gente é muito pressionada a fazer isso, né? Eu acho que assim, a gente tem até… Se a gente for estudar isso a fundo, né, tipo, antropologicamente, culturalmente, essa é uma coisa muito assim, da mãe como sofredora. Como a gente tem que aguentar em todos os momentos a mulher, a partir do momento que a gente virou mãe, aguenta isso, sofre. Pro bem do seu filho. Não é sofrido mesmo, mas é pelo bem dele, né? Tem toda essa coisa. E isso emocionalmente, pra uma geração como a nossa, que a gente tá falando das millennials aí, que a gente foi durante a nossa… É uma mudança muito grande, porque a gente aprendeu, a gente foi ensinada, pelo menos a maioria das mulheres, né? Eu e a Mariana, mas acho que muitas mulheres que estão nos ouvindo, a gente foi ensinada a sermos protagonistas da nossa vida. E termos controle sobre a nossa própria vida. A fazermos nossas escolhas, né? A sermos mulheres independentes. Então, assim, a gente foi ensinada muito a isso. E daí, de repente, do nada, a gente tem que mudar completamente. E a gente não foi ensinado, e as pessoas não falam sobre isso. E as pessoas acham que é algo natural, né? E sem dar explicação. E muitas vezes não é. Muitas vezes é uma coisa muito difícil. Eu acho que a gente começa… E eu acho que assim, quando o filho nasce, você colocar… obviamente que a gente não tá querendo dizer… Nossa, não, tipo… Largue seu filho pra lá. Não. Tal. Mas assim, encontrar esse balanço é uma coisa que vai acontecendo também quando a criança tá ali, né? Quando o bebê tá ali. Eu acho até mais fácil. Acho que na gravidez, como é uma coisa muito assim, difícil de imaginar. O bebê tá ali dentro, mas você não sabe como é que é tudo. É ainda mais difícil. E eu acho que na gravidez, eles nos… por exemplo, é isso. Você vai numa consulta do médico, tem uma lista aqui de coisas que você não pode fazer, que você não pode tomar, que você não pode… Não, eu lembro que assim, eu descobri que eu tava grávida. Assim, a primeira coisa que eu fiz pra minha médica era eu mandar tudo que eu tava tomando, assim, de vitaminas e tal. E ela já foi me falando, você não pode mais tomar isso, você não pode mais tomar aquilo, você não pode mais tomar aquilo. Tipo, no dia seguinte eu tomei e de repente, não, eu não posso mais. Parece uma coisa pequena, né? Mas assim, pra mim foi tipo, nossa, então tá, então…
Já tô percebendo que não tem controle. Que não tenho controle de nada. Então, E o que eu acho, assim, e na verdade o que me incomoda é… E assim, eu acho que eu não noiei tanto com isso, porque a gente leu um livro, que inclusive, Mariana, fale sobre esse livro. Ai, gente. Que assim, a gente indica pra todo mundo. Não mudou a minha gravidez. Como a Nana, ela tem um bebê 6 meses mais velho que o meu Mateu, que é o máximo. Eles têm 6 meses de diferença exatamente. E daí ela já tinha passado por toda essa experiência. Então, assim, eu tive uma mestra, foi maravilhoso. Acho que até por isso que minha gravidez foi mais leve. Porque é muito legal, né? Sua irmã já ter passado tão recentemente por isso. Então, ela me deu várias dicas. E ela me falou desse livro. Nana, como você descobriu o livro? Fale sobre o livro, que assim, a gente indica pra todo mundo que ele é maravilhoso. Então, na verdade, é uma autora, né? Ela se chama Emily Oster. E ela… Sigam ela no Instagram, porque ela faz, assim, uns conteúdos bem legais, sabe? No Instagram também. Ela é minha musa. Ela é minha musa inspiradora, assim. Meu sonho é conhecer ela, sério. Assim, ela é uma das minhas ídolas. A gente vai ter falado sobre ela. Gente, eu acho que eu ia chorar sobre ela, assim, juro. Sério, Nossa, eu não sei o que eu ia fazer. Uma seguidora me falou que o namorado dela… estudou… ela foi professora do namorado dela. Eu tipo assim, no direct, eu falei, conta tudo. Será que ela é legal mesmo na vida real? Daí ela falou que ela é Não tô acreditando, eu quero conversar com essa seguidora. Ela falou que ele falou que ela é super legal, meu que Deus, é tipo, meu tudo sonho. real. Não, meu sonho é tipo ir numa aula dela. Enfim, ela é economista, ela dá aula de economia na faculdade. E ela começou… E ela, assim… Na verdade, o que ela faz é analisar pesquisas científicas, tá? Então, ela vai lá, destrincha a pesquisa científica. Então, por exemplo, ela pega um tema, tá? Todos os livros dela têm a ver com maternidade. Então, assim, ela pega um tema, por exemplo, tomar café na gravidez, tá? O primeiro livro dela foca na gravidez. Como é o nome, Nana? Fala pra gente. Expecting Better. Infelizmente, não tem traduzido os livros, tá, gente? Ai, sério. Editoras tragam, porque assim, vai fazer tanta diferença na vida das grávidas, sério. É muito importante mesmo. Então, o que ela faz? Ela destrincha as pesquisas científicas. Então, ela pega as melhores pesquisas que tem sobre o tema. E ela pega assim… essa pesquisa tem isso aí não é muito confiável. Então, assim, a gente até aprendeu, eu e a Luísa, que na verdade só porque é uma pesquisa científica não quer dizer que a pesquisa é 100% confiável, tá? Não, a gente tá expert em pesquisas. A gente tá expert em pesquisas, não Depois desse livro, gente. Não é. A gente sabe ver se uma pesquisa é boa ou não por causa desse livro. Eu tô tipo, nossa, eu sou muito boa. Tô me achando, assim, tô me achando depois desse livro. Enfim, então no final, ela não fala o que você… Assim, ela não fala você faz isso. Então você pode tomar café na gravidez. Não, ela não fala isso. No final de cada capítulo, ela fala assim, os prós e os contras. E deixa você decidir. Então, é uma forma da grávida ter esse poder de decisão. Com base em estudos científicos, com base na ciência, em evidências científicas, sabe? Não é achismo, não é nada. E ela tem filhos, então é uma linguagem super gostosa, sabe? Então não é assim uma coisa maçante, só porque ela é economista, não. Ela mistura assim o melhor dos dois mundos, né? Uma mãe, ela tem 2 filhos, uma mãe com a pesquisa. Uma coisa assim, ela é muito inteligente mesmo. Então é muito legal, sabe? E isso assim, gente, abriu tanto minha cabeça, foi tão importante pra mim, ela nem imagina. Porque assim, eu sou uma pessoa questionadora, sabe? Então assim, quando alguém falava, não, você não pode fazer isso, eu falava, gente, mas por que eu não posso fazer? E ninguém falava o porquê. Ninguém falava o porquê. Ninguém falava. Os médicos não falam. Não falam. Gente, tem médico que até hoje fala que não pode fazer exercício físico. A grávida não pode fazer exercício. Assim, é surreal, sabe? Vários médicos. E você não questiona, porque é óbvio, você vai questionar. Você vai falar, nossa, você vai arriscar em fazer o exercício, sendo que seu médico, né, tá falando pra você não fazer, você vai colocar em risco o seu bebê. Então, é uma coisa assim, mais pessoas deveriam ler a Emily. Ela é demais. Esse tema, ele é meio polêmico, até quando eu falo isso no Instagram e tal, porque a gente tem que pensar assim, por exemplo, no macro. Obviamente que a gente tá falando aqui Brasil, tal. Sim, um país muito certeza. grande. São poucas pessoas que têm acesso, né, a médicos bons. E, assim, a maioria da população não pode ler esse livro e destrinchar pesquisas científicas e ter esse discernimento. Muita gente não tem. Então, eu entendo que tem algumas regras, assim, que fica mais fácil pra população em geral. Mesmo assim,
eu acho que assim, né, esse não é o certo. Eu acho que deveriam ter médicos bons que explicassem. Eu acho que a mulher tem que ter o protagonismo, porque a gente vai ver isso desde… Como é importante durante toda a gravidez, durante o parto, durante a maternidade. Eu acho que isso tem várias ramificações. Mas assim, o que me espanta é ver mulheres… com poder aquisitivo, mulheres com poder intelectual também, sabe? Nível intelectual, sim. Que tem pós, tem tudo. Amigas nossas que têm possibilidades. E que assim, o médico fala uma coisa, ok, mas assim… tem acesso ao melhor médico, ao melhor hospital, enfim. E mesmo assim, seguem algumas coisas que são, assim, totalmente retrógradas, ultrapassadas. Porque às vezes é mais fácil, sabe? Você deixar a mulher seguir uma caixinha lá, que todo mundo faz tudo igual, porque é melhor assim. E não deixar a gente ter escolhas, ter livre-arbítrio. E eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma grande defensora do protagonismo da mãe. Muito, muito, muito. Por isso que eu bato nessa tecla, e a Mariana também. E eu acho que, assim, a gente tem que… eu não gostava… Uma coisa que eu não gostava na gravidez é que eu achava… Eu falo na gravidez do Matheus, porque nessa eu já tô assim… Eu não tô nem… eu não tô, tipo, bem tranquila. Mas assim, na primeira, que a gente fica mais insegura, obviamente… Que eu sentia que eu tava sendo tratada como uma criança, muitas vezes. Que tipo, você não pode fazer isso. Por quê? Porque não… Era só muito não, né? Era o que a gente faz com o Matheus e com o Máximo. Não. Ponto. Isso. É a melhor comparação. É bem isso. E eu queria, assim… E o meu problema não era não fazer. Só que eu só queria entender… Exato, eu também. Eu não tenho problema de, por exemplo, não pode tomar cafeína na gravidez. Ok, mas por quê? Só quero entender por que eu tô fazendo isso. E muitas vezes era me negado isso. Ninguém me explicava. Por que faz isso? Mas quais são as pesquisas? Então, assim, eu não sei se é a nossa personalidade, eu não sei se alguém aí se identifica. Mas isso aos poucos, a gente tá falando de algumas coisas que, de novo, eu acho que pra muitas pessoas, e principalmente, por exemplo, a gente sabe que a comunidade científica… né, é muitas vezes mais formada por homens. Com certeza. Então, isso foi uma das coisas que a gente, inclusive, aprendeu também com a Emily. Né? Que, na verdade, existem muito poucos estudos sobre tanto a gravidez, né, como, enfim, pós-parto, leite materno, tudo que envolve a mãe. Tem muito pouco material sobre isso. Porque… muito pouco. Parece que a comunidade científica não tem tanto interesse… Sim. Em pesquisar sobre isso. Assim, é melhor falar não, entendeu? Você não pode fazer isso, ponto, e beleza. Fica por aí. Obviamente que tem todas as questões de como… ética na pesquisa, enfim. De grávida, mas assim… grávida é um pouco complicado. Mas assim, gente, pra tudo se tem um jeito, sabe? A gente tá em 2023, não é possível que a ciência não tá avançada. Mas também tem essa questão de, tipo, não ter uma vontade de… Porque é mais fácil a mulher, a mãe… simplesmente tem que ser abster de questionar, tudo. Exato. E não questionar, e tipo, ela tá no papel dela ali, não tem interesse. Talvez se os homens ficassem grávidos… não, com certeza a história ia ser seria diferente. Com certeza. Entendeu? Então a gente, né, eu acho que isso também é algo a se pensar. E assim, são questões que podem parecer pequenas… Principalmente para homens que não ficam grávidos, né? Mas que para muitas mulheres sim tem importância. Então, assim, muitas vezes… É isso que eu me incomodei na gravidez. É isso, exatamente isso. Eu, como lido, querendo ou não, né? Diretamente, indiretamente também. Nossa, gente, eu recebia cada direct de pessoas, de outras mães grávidas. E recebo ainda, tipo… Nossa, Lu, você tá usando salto, meu médico não me liberou. Você tá pintando o cabelo, meu médico não me liberou. Você tá usando esmalte, meu médico não me liberou. Coisas que… Você tá comendo comida japonesa. Não, comida japonesa eu vou fazer, gente, que é a maior polêmica no meu Instagram ultimamente, é a comida japonesa. Faz 2 anos que eu tô grávida, isso, a comida japonesa é a maior polêmica. Mas enfim, são coisas que podem parecer pequenas, tipo, nossa, você está gerando uma vida, e daí fica sem esmalte. Mas que assim, aos poucos, né, a mulher vai perdendo a sua identidade, vai diminuindo a autoestima. Então são coisas que podem parecer sim pequenas, mas às vezes ao longo prazo, esses não sem respostas, isso a gente acaba perdendo a nossa autoestima. Com certeza. Entendeu? Não, a gente já tem que passar por tanta mudança, assim, hormonal, né? Mudanças hormonais, assim, é surreal o que a gente passa. E além de tudo, tem isso, né? E eu acho que são coisas assim, sabe? Até que pode parecer pequeno, mas assim, você vai colocando isso. E pra certas mulheres, eu tô falando assim, algumas coisas, mas podem ter outras coisas que podem ser importantes sim, e aos poucos isso pode ir diminuindo a nossa capacidade de ter essa autoestima.
né? A gente ter essa força de vontade até. Isso pode acarretar depois do parto, num parto muito mais complicado, porque quando você não se, né? A gente ouve muitos relatos de, nossa, partos horríveis. A mulher não teve protagonismo nenhum. Por quê? Porque isso, desde a gravidez, a mulher não é ensinada a ter protagonismo de nada. Então, assim, o parto, a mulher sem protagonismo, todas as coisas horríveis que acontecem no parto, nada mais é do que uma consequência natural pelo jeito que ela é tratada no pré-natal. Entendeu? Muitas vezes. E essa coisa do pós-parto também. Obviamente que a gente vai falar sobre isso, tem os hormônios, tem tudo. Mas eu acho que tudo isso, às vezes, foi plantado até na gravidez. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não… Não, com certeza. Tá totalmente… Eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Você tá meio sem autoestima, assim. Comer comida japonesa. Gente, comer comida japonesa é uma das coisas que me fazem super felizes. Eu gosto, é uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu me permito. Eu pesquisei, eu conversei com o meu médico, eu pesquisei, eu li muito a Emily. Eu fui atrás das pesquisas científicas. Eu sei os prós e os contras de você comer comida japonesa na gravidez, né? Muita gente fala da toxoplasmose. Gente, médicos falam isso até hoje. Não existe toxoplasmose. Os peixes não são um vetor de toxoplasmose. Então, assim, tem pessoas estudadas, inteligentes, que as pessoas passam essa informação ainda, entendeu? Então, assim, existe contaminação cruzada. Pode existir várias coisas. Mas, assim, entenda o porquê você não está comendo comida japonesa. Questione. Se pra você não é muito importante, por exemplo, pra mim, beber álcool na gravidez, não é importante. Tipo, eu não quero, não sinto vontade. Então, assim, não faz… Ok, eu não beber. Mas, assim, a comida japonesa é importante pra mim e faz diferença. Então, eu questionei, fui atrás, tô sabendo meus riscos e vou comer. Como comida japonesa uma vez por semana. Entendeu? Então, assim, só pra… Eu sei que isso são vários fatores, né? Porque a gente vive numa bolha privilegiada, que eu tenho acesso, por exemplo, a peixes bons, tem tudo isso, né? A comida é uma comida que não é contaminada. Enfim, eu sei que não é uma coisa que dá pra você falar pra todo mundo. Mas eu imagino que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast, né? Que têm acesso a um podcast, ao YouTube, à internet, a esse tipo de conteúdo, são pessoas que muitas vezes têm acesso, sim, à informação, só que, assim, que é negada até hoje, porque é mais fácil dar uma receita de bolo e achar que as grávidas, simplesmente porque você virou grávida, você tem que seguir tudo sem questionar. Então, eu acho que esse protagonismo da mulher em pequenas coisas durante a gravidez, isso é muito importante. Vai ser importante lá na frente. Principalmente no pós-parto, sabe, Nana? Com certeza. Bom, e daí a gente falou desse livro. Você quer falar mais alguma coisa sobre ele? Então, não, leiam esse livro maravilhoso. Então, ela tem, eu vou até dar essa dica também agora. Ela tem outros 2 livros. O segundo chama Crib Sheet, que é dos primeiros anos da criança, né, do bebê. E depois o The Family Firm, que é sobre os primeiros anos de escola. Então, assim, planejamento familiar, sabe, financeiro. Ela dá várias dicas muito, muito legais mesmo, assim. Eu tô no… É muito falta legal. Esse terceiro ainda. O meu também. Eu também. E daí, outra coisa que a gente quer muito falar é sobre as mudanças psicológicas mesmo. Da mãe. Que acontecem, né? Eu li um livro que foi muito legal também ler durante a gravidez. Que eu te indiquei, né? Então, chama Mom Jeans. Tem 2 que eu quero indicar, tá? Que é esse que a Nana indicou, que é Mom Jeans, que é da Abigail Tucker. Que a gente vai deixar todos esses nomes dos livros na descrição. Se eu não me engano, esse tem traduzido, viu? Sério, vamos pesquisar. Eu acho que sim, tenho quase certeza. E a gente deixa aqui pra vocês que esse é muito interessante. Muito legal. Porque ela fala justamente isso, que assim, não fazem muitas pesquisas com o cérebro da mãe, porque é tudo focado no bebê. Então as pessoas não fazem pesquisa com a mãe. Tipo, a mãe que… A mãe, fica pra lá, entendeu? É isso. Mas ela fez essa pesquisa. O que acontece no cérebro das mães durante a gravidez. Então, esse livro é muito legal. E daí eu li um outro livro que chama A Guide… Deixa eu ler aqui, que eu até… A guide… Chama What No One Tells You. A Guide to Your Emotions from Pregnancy to Motherhood. A gente vai deixar também o livro aqui, né? E nesse livro fala mais das emoções. Então, a junção de ler esses 2 livros foi muito legal. Porque eu vi que realmente, na gravidez, a gente tem… Gente, assim, é tanta mudança. É bizarro que a gente não poderia estar preparada mesmo. Porque, assim, o nosso cérebro muda. E não é brincadeira. Não é assim, eu tô me… tem aquelas piadas, eu tô esquecendo. Não sei o que, cérebro de grávida. Cérebro de mãe. Mas é uma mudança, assim,
enorme, radical. É uma das maiores mudanças, né, que ocorrem na nossa vida, assim, que podem ocorrer. Gente, o cérebro da mãe… Uma mudança cerebral, assim mesmo. Se a gente tirar uma foto, não é foto, das né? conexões lá do cérebro, enfim… Se a gente fizer um MRI lá, aquele… Sabe, ressonância. Uma ressonância do nosso cérebro antes de ser mãe. E daí durante a gravidez e depois, o cérebro mudou. Isso não acontece na vida adulta. A não ser que você tenha uma lesão cerebral. Uma lesão cerebral, Tá? Equivale a tipo uma lesão cerebral. Realmente o cérebro muda. É impressionante isso, assim, daí a gente pensa, como não se sentir diferente, como não levar a gravidez como uma, né, o nosso cérebro muda, gente, isso é bizarro pensar, sabe? E isso não é muito falado. Não é muito falado, ninguém fala sobre isso, ninguém fala. Não é levado a sério. Não é levado a sério, inclusive, né, vários antropologistas chamam de matrescência, que é uma coisa assim, eu nunca tinha ouvido falar, gente, antes disso. Tipo, antes de ser mãe, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, né? Porque a matrescência, daí, claro, vem da adolescência, né? O termo pegou ali emprestado da adolescência. Que a adolescência é uma fase que você passa por diversas mudanças hormonais, físicas, enfim. Só que assim, é levado, né? Todo mundo fala, tá na fase da adolescência, seu corpo muda, sua pele, enfim, deve ter que lidar com essas mudanças. Mas, gente, ninguém fala quando você vira mãe, quando você engravida. E é uma mudança surreal. Essa coisa da matrescência eu também nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar nesse livro que eu li, da No One Tells You, A Guide to Your Emotions, que eles falam sobre matrescência, e é realmente isso. É uma mudança comparável à adolescência, mas ao contrário da adolescência, que todo mundo, tipo, é adolescente. Adolescente, todo mundo, tipo, já entende. Adolescente entendeu? É assim mesmo, tal. A matrescência, ela não é estudada, a gente não se prepara pra ela, né? As mulheres não são preparadas para ela. Muitas vezes as mulheres, como eu falo, mulheres esclarecidas, né? Que têm curso superior e tal. A gente não foi ensinada isso, a gente nunca ouviu falar sobre isso. Então, imagina a população no geral, né? De novo, as pessoas acham que assim, é uma coisa muito natural, né? Engravidou. Você já virou mãe, é natural, você vai saber o que fazer, você tem um instinto dentro de você. Não é muito isso que a gente ouve falar? Mas essas mudanças, é isso. E se a gente pensar, qualquer pessoa que tá grávida ou já se viu grávida, acho que a primeira gravidez, assim, é um baque, porque é como se fosse uma adolescência mesmo. Você imagina, assim, acho que a última vez na minha vida que meu corpo ficou descontrolado, meu corpo mudou de um jeito do nada, assim, em um mês o corpo muda, cresce em lugares que você nem imaginava, né? Os hormônios, a flor da pele também, que às vezes você tá bem, às vezes você tá mal e tal, aquela explosão de hormônios. Você não se reconhece muitas vezes, então é muito parecido com a adolescência, essa questão da matrescência. E eu acho que sim, a gente tem que entender isso. E eu sempre, durante a gravidez, eu li muito, eu estudei muito. E muita gente também me criticava, tipo, nossa… você tem que ser mais natural, porque você não tá sendo natural e tudo. Mas assim, gente, por exemplo, se você quer dirigir um carro, você tem que fazer não sei quantas aulas, né? Teórica e tudo. Então, assim, pra tudo, sei lá, né? Pra faculdade aí, você passa 5 anos, 4 anos numa faculdade, assim. E pro cargo mais importante da minha vida, que eu acho que é ser mãe, se eu tenho essa possibilidade, eu não vou estudar, eu não vou me preparar. Óbvio que é da minha personalidade, eu gosto disso. Tem gente que não vai se identificar, mas assim, pra mim foi muito bom, porque eu acho que eu tive uma gravidez tão leve por conta disso. Porque, nossa, sabe assim, esses livros deram um quentinho no coração? Do tipo, nossa… Eu fui mais legal comigo mesma, muitas vezes. Porque, nossa, realmente, olha a mudança. Meu cérebro tá mudando. É real. Tipo, o meu corpo, os meus hormônios realmente estão mudando. Tipo, equivale a uma adolescência. Eu lembrei minha adolescência, como foi difícil. Entendeu? Então, assim, sabe… É aquela coisa meio desengonçada. É igualzinho a gravidez. E assim, a questão da relação com o corpo. Nossa, o meu corpo tá mudando em um mês, assim. E às vezes eu me amo, às vezes não. Essa ambivalência, muito da adolescência, né? Que na adolescência, acho que a gente tem isso, né? Essa ambivalência. A gente um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia tá se achando bonita, outro dia tá se achando feia, um dia tá com autoestima, outro dia tá sem. Então, mas a diferença é que na adolescência, como você falou, todo mundo acha isso normal. Você questionar essas coisas. Agora, você é julgada como grávida se você falar, nossa, eu tô incomodada, porque eu não tô acostumada com esse corpo, né? Eu tenho que me adaptar a esse corpo, que parece que não é meu, que mudou completamente. E você já é julgada. Tipo, nossa, mas você não está pensando no seu bebê? Você tá pensando no seu corpo, uma coisa tão pequena. Não é pequena, gente. Tipo, não é pequena você pensar no seu corpo. O corpo que você teve até hoje, sabe? Então, essa que é a diferença, eu acho, principal. Além de não ter estudos sobre isso, ainda a grávida é muito julgada quando ela pensa nela.
Ela não pode pensar nela só no bebê. E essa é uma mudança muito grande. Como eu falei, a gente não tá numa geração… Eu acho que muitas vezes, as nossas, por exemplo, as nossas avós… Talvez não tinham esse questionamento tudo… Porque também, elas não foram ensinadas a vida inteira a se priorizar. Entendeu? E daí a gente… É por isso que pra gente é mais difícil. Porque eu acho foi a gente. que foi uma vida inteira ensinada a se priorizar, ser protagonista e tudo. E de repente a gente volta a virar uma criança. Não. E é isso. Não e pronto. Mas eu acho que assim, entender que isso tá acontecendo, entender a magnitude disso e talvez conversar com o seu parceiro também, porque assim, quando eu tava lendo, tipo, eu contava tudo pro Beto, assim, não é que ele lia os livros, né, gente? Eu tô querendo demais também, né? Se seu marido, parceiro, enfim, parceira ler, vai ser maravilhoso. Mas assim, eu contava pra ele e explicava pras pessoas à minha volta. Eu acho que assim, eu deixou a minha gravidez mais leve. Porque sabe assim, quando vinha essa questão, mesmo de me sentir mal, me sentir bem e tal, eu falava, nossa, é matrescência, tipo, é normal, tá acontecendo. Sabe quando eu me sentia um abraço, assim? Então, a gente falar sobre isso, a gente saber isso, por isso que eu acho legal a gente falar, eu acho que dá esse quentinho no coração, tipo, é normal o que você tá sentindo. Sim, e dá até uma força. Exato. Também pra esse momento, que não é fácil, né? Pra muitas mulheres é muito tranquilo e pra algumas não é. E eu acho que dá até essa força, tanto durante a gravidez, como você falou, no parto, no pós-parto. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a mulher sentir que ela tá… Sabe, que ela tem esse poder. Eu me senti assim… Né? É um poder mesmo. É um poder, entendeu? Que parece que some. Né? E assim, eu entendendo o que estava acontecendo, eu acho que quando a gente… Eu sempre falo isso, sabe, gente? Quando a gente entende o que tá acontecendo e o porquê de uma coisa tão fora de controle, né? Não é você querer controlar, é só você entender o porquê, o que tá acontecendo e tal. A gente fica muito menos insegura. Entendeu? Eu acho que é um momento de muita insegurança. Não tem como não ser. Não quero dizer que eu tava a pessoa mais segura do mundo, mas eu acho que eu sim fui uma grávida segura. Eu acho que sim, eu sou uma mãe segura. Porque é a minha forma, né? E acho que existem outras formas. Depois dos comentários, vocês podem falar outras formas também. Que a Mariana, a gente é parecida nesse sentido. Então, acho que a gente tem formas parecidas. Que a nossa forma é lendo, pesquisando e entendendo o que tá acontecendo. Mas eu acho que essa é uma forma muito boa. Quando a gente entende o que tá acontecendo, a gente explica pras pessoas à nossa volta o que tá acontecendo, eu acho que fica mais fácil de lidar com isso, de passar por isso. Eu acho que a gente fica menos insegura. Eu acho que essa segurança de você ter as suas escolhas, eu acho que, nossa, isso pode mudar, assim, emocionalmente. E eu acho que o emocional é tão importante, gente, assim… Nossa, emocional é tudo. E é muito pouco falado, tudo. sabe? E é isso que eu fico pensando, assim… como a gente lê muito, eu fico pensando, assim… Uma das coisas que mais realmente influenciam o bebê é o emocional da mãe. Que isso, assim, é difícil. E a gente pensar sobre isso e falar assim, nossa, mais uma coisa… porque daí é mais uma coisa. Nossa, não pode nem, tipo, chorar, né? Nem ficar, assim, triste, enfim, que vai fazer mal pro bebê. Também é difícil. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer isso é negligenciado, muitas vezes. Porque, muitas vezes, pensa em tudo, tal, não pode isso, não pode isso. Mas, assim, o emocional da mãe não é tão cuidado, não é tão falado. E é uma coisa, sim, que afeta muito o bebê. Então, por que também não cuidar dessa grávida emocionalmente? Porque pelo menos não abrir essa conversação, porque não falar sobre isso, né? Então eu acho importante a gente falar sobre isso e entender que o nosso emocional também, assim, não é que essa coisa de se priorizar de algumas formas, óbvio, gente, com responsabilidade, com cuidado. A gente não tá falando pra ninguém tacar o louco aqui, né? Não, pelo amor de Deus. Não é muito esse perfil, mas não, enfim. Zero, mas assim, com responsabilidade, mas assim, tendo isso em mente também, sabe? Eu acho que isso pode ajudar no emocional. E eu acredito, não sou só eu, assim, tem pesquisas, assim, é comprovado que o emocional é muito importante. Então, assim, cuidar mais do emocional dessa mãe, sabe? E Nana, fala um pouco de você, você falou do corpo, tudo, e do seu emocional. Falaram essa questão da falta de controle, que é difícil. Dos nãos, tipo, que pra uma pessoa questionadora como nós, a gente sempre foi insuportável em relação a isso, gente. Insuportável. Ai, tomara que nossos filhos não puxem a gente. Pelo amor de Deus. Gente do céu, a gente é questionadora demais. Que pra gente é difícil também. Como foi essa questão emocional de mudança, de ansiedade, questão com o corpo também? Como foi isso pra você? Então, é que… Assim, eu não passei por tantas mudanças, eu acho. Gente, a Mariana é aquela grávida que irrita. Aquela grávida que irrita, eu tô falando. Ninguém me odeia por isso, por favor. Mas assim, foi o que aconteceu. Gente, eu vou contar uma coisa da Mariana, tá? Ela é tipo assim, ela teve que fazer uma dieta de engorda na gravidez, porque ela não engordava. Sério, ela é insuportável.
Ai, gente, teve uma época que eu tive que comer um monte de proteína e tal. Nossa, minha médica super preocupada comigo. Não, e eu não conseguia comer. Eu não conseguia, era meu pior pesadelo, assim. Eu não conseguia mesmo. Eu me sentia muito cheia, assim, muito rápido. Então, eu realmente não conseguia. Não foi fácil, é verdade. Não foi mesmo. Mas você tá rindo, né? Gente, não, é porque ela, assim, ela é demais. Gente, ela é muito plena. Entendi. Então você… Mas assim, emocionalmente, como foi? Não, mas emocionalmente, sim, totalmente. Eu senti muito emocionalmente. Eu acho que o que mais pegou foi essa questão do Covid, tá? Eu vou falar. Na minha gravidez inteira foi mais questão do Covid. Mas eu tive muitos altos e baixos, eu acho, sabe? Eu acho que no geral eu fiquei bem. Mas claro que eu tive… E eu acho também importante falar sobre isso, sabe? Eu acho que a gente tem que aceitar essa ambivalência. Eu acho que, como tudo na vida, a gravidez tem momentos bons e tem momentos ruins. E você pode estar feliz e você pode estar triste. Sabe? Tudo bem. Você não tá 100% feliz o tempo todo. Vamos começar a aceitar isso, por favor. Então, assim, eu tive vários momentos. Assim, eu lembro que eu viajei com o Lipe, a gente foi pro Rio, uma época. A gente ficou uns dias lá. Foi uma delícia. Foi muito legal. Porque eu acho que eu senti um pouco dessa liberdade lá. Que tava faltando, sabe? Então, assim, eu acho que isso que me pegou demais. Demais. Assim, no nível que eu ficava revoltada. Claro que a Emily me ajudou muito, mas eu também sou uma pessoa extremamente cautelosa. Você sabe? Entendeu? Então, eu tive um pouco de medo também de me jogar, assim, em algumas coisas, sabe? Que eu sabia que eu podia fazer, mas eu ficava com muito medo. Então, assim, eu acho que me pegou bastante essa questão emocional, sabe? Do medo. E, assim, mudanças físicas, uma coisa, assim, que eu tive que me incomodou muito foi a pele. Eu fiquei com muitas espinhas, assim, no rosto mesmo, uma coisa que eu nunca tive. Realmente parecia adolescência, tá? Porque eu acho que nem na adolescência eu tive tanta espinha assim. Eu acho que eu não tinha muito. E eu lembro, assim, gente, as fotos do parto, assim, meu Deus do céu, eu não consigo ver. Porque foi uma coisa assim tão rápida, eu não consegui nem me maquiar. Foi tipo um caos. E assim, eu tava cheia de espinha na testa, me achando horrorosa, tá? Horrorosa. No final da gravidez, principalmente, eu tava me achando horrível. Mas no geral, eu achei você uma grávida tão linda. Você se achou bonita durante a gravidez? Não, eu me achei bonita, mas eu me incomodava, assim, principalmente com essa questão da pele, sabe? Você sabe, eu sou muito vaidosa, gente. Tipo, extremamente vaidosa. Então, realmente, foi uma coisa que me incomodou muito. Eu posso falar sobre isso abertamente, assim. Não queria passar de novo por essa questão da pele, assim. Mas no geral, você é aquelas pessoas que sempre tem o time, né? Ama estar grávida ou não? Ah, eu não gosto. Não gosta, no geral? Não, eu não odeio. Mas, assim, eu prefiro 1 bilhão de vezes não estar, gente. Assim, sério, 1 bilhão. Eu lembro que a primeira, assim, depois… eu lembro que no final também… Tava muito calor e nenhuma calça servia. E eu ficava com muita raiva, porque eu odeio, eu amo usar calça. Eu amo, de verdade, eu amo mesmo, você sabe? Eu só uso calça praticamente. Então eu ficava com raiva, tipo, eu não posso, minhas roupas, sabe? Gente, assim, sabe aquela coisa que você fala, ai, mas isso é tão pouco, né? Eu tô falando aqui, você pode reclamar disso. Você pode reclamar de não conseguir mais vestir suas calças. É real isso. E realmente, assim, me afetava. Me afetava muito. Tipo, eu queria colocar aquele look, sabe? Eu não podia. Não, sério, essa coisa, assim, essa coisa de você não ter, assim, essa liberdade, assim, me pegou. Me pegou muito, eu acho, na gravidez. Eu acho que eu sou aquelas grávidas insuportáveis, que eu adoro estar grávida. Você adora, eu né? Sou essa insuportável. Você teve algum perrengue ou não? Então, é que eu tenho essa coisa que eu esqueço, entendeu? Então, assim, eu acho que… Não, você teve um perrengue, sim, que você andava no final da gravidez com a perna aberta. Era bizarro. Era bizarro, mas assim… Era bizarro, mas era muito engraçado. Eu lembro que eu virava pra mamãe, tipo, mãe, olha… Mas eu acho que eu não me enxergo, porque assim, sabe? Eu não me enxergo. Não, você chegava lá numa boa, com a barriga desse tamanho, aquele ser, assim, desse tamanho, a barriga desse tamanho. Com o salto desse tamanho, a perna aberta. Gente, era muito engraçado. Mas eu acho que é isso, eu acho que assim, sabe? É que é muito de personalidade. Então, assim, por isso que a gente não pode falar da régua do outro. Então, talvez… Eu tenho essa personalidade de meio que ver as coisas. Ai, não, você vê tudo pelo lado bom, mas né? Ai, beleza. Mas é um pouco de personalidade. Então, assim,
né? Tá vendo? A gente tem personalidades diferentes. Tipo, por exemplo, o meu corpo mudou na gravidez. Eu tava magérrima. Assim, porque eu engravidei antes do meu casamento. Então você tava super… normalmente antes do casamento assim, é a nossa época mais magra da vida. E assim, eu sempre… Por exemplo, minha cintura sempre foi micro, assim. Eu amava. Era a parte melhor do que eu achava do meu corpo, era a minha cintura. Você sabe, eu amava usar coisa cinturada. Quando você amava usar calça, eu gostava de usar, tipo, roupa cinturada, por exemplo. Tudo meu era cinturado. Tanto que com um mês de gravidez, nada mais me servia. Mas assim, não foi uma coisa que me deixou nervosa, assim, pra ser bem sincera, sabe? Eu tive uma gravidez muito tranquila e eu gosto de estar grávida. Eu, por exemplo, eu não ligo. Tipo, eu tô grávida, eu meio que esqueço. Às vezes eu lembro, tipo, igual hoje, que parece que eu tô com uma ressaca. Mas assim, eu ficaria muitas vezes grávida. Tipo, eu sou aquelas insuportáveis desse tipo. E é muito engraçado, porque eu nunca imaginei que eu fosse ser assim. Eu falava, porque eu também sou vaidosa. Só que eu acho que você é mais, né? Mais. Na verdade, eu acho que eu não tô mais tanto. Eu não sei, gente, eu mudo, entendeu? Então antes eu falava, nossa, imagina ficar grávida, cadê minha cintura? Umas coisas assim. Só que realmente eu fui aquele clichê que pra mim, assim, não teve mais importância. Eu fui esse clichê, entendeu? Então, assim, eu acho que por isso que é legal essa conversa. E outras pessoas, porque pra algumas pessoas realmente muda. Pra mim, não faz mais tanta importância. Óbvio, gente. E eu me achava super bonita na gravidez. Mais ou menos, mas assim, minha autoestima é boa. Tá bom, tô me achando também, entendeu? Tipo, tem dias que sim, tem dias que não também. E assim, ok, mas é o meu jeito. É isso, sabe? E às vezes, assim, pela régua do outro, eu posso falar… Eu posso pensar, nossa, mas ela vai se importar com isso. E é tão pequeno e tal. E na verdade, assim, por isso que a gente tem que ter essas conversas. E por isso que a gente tem que ouvir opiniões diferentes. Porque pra mim, o que talvez importa, o que me pega, não é a mesma coisa pra você. Pra você, exato. Entendeu? Então, isso que é, tipo… Se entre irmãs acontece isso… Imagina entre a população em geral. Não, e assim, eu acho que essa coisa do corpo… eu acho que afeta muito… Óbvio, né? Afeta muito a autoestima. Porque é uma mudança, assim, surreal. Não é assim que você engordou. Não, muda a textura da sua pele, né? Tem gente que tem estria, enfim, que aparece estria nos lugares. E enfim, o quadril aumenta. O meu quadril aumentou bastante. O meu… A Mariana, gente, ela não aumenta nada. Não, é verdade, não aumentou mesmo. Mas assim, a cintura, você perde a cintura. O peito, às vezes, cadê esse tamanho? Nossa, gente. Nossa, a Luísa, tipo, parece que ela colocou 400 ml. Me irritava. Eu lembro, gente. Meu peito me irritava. Mas, tipo, nessa gravidez, eu já tô, tipo assim, como que é? Hot mama. Hot mama. O Beto fica me chamando de hot mama. Eu tô tipo, não, sabe como ele chama de Pamela Anderson agora? Não, porque, gente, é que não dá pra perceber. A Luli é muito pequenininha, daí ficava muito engraçado. É que agora ainda não tá, né? Ainda no ápice que vai chegar. Mas vai chegar, gente. Vocês vão ver. Não, vai chegar. Ele me chama de Pamela. Só que assim, é muito engraçado. Porque você fala… Até assim, depois do que você tem um bebê e tal. Você fala, ai, tipo, eu queria voltar ao meu corpo. E sempre a mãe é julgada quando fala isso. Pode perceber, assim, entre as mulheres mesmo. A gente fala, nossa, ela tá se preocupando com isso agora, né? Se preocupa em amamentar, se preocupa com seu filho. Mas, gente, acho que isso é uma coisa totalmente válida. Porque, meu Deus, isso mexe tanto, sabe? Se fosse um homem que mudasse totalmente o corpo, engordasse e mudasse do nada, isso seria levado a sério, honestamente. Mas porque a mãe tem que cuidar do filho, e tem que amamentar, e tem que… Enfim, tudo isso, seguir a cartilha, né? Isso é julgado mesmo, a mulher se importar com o corpo dela. Só que, gente, é uma mudança gigantesca. Né? Gigantesco. O cabelo cai depois da gravidez. Tem tudo isso, né? Nossa, já olha como os homens ficam quando o cabelo cai. Imagina, sabe? Nossa, pra mim foi super difícil no pós-parto. Meu cabelo caía assim, tufos. Já não tenho. Caía tufos de cabelo. Então, como você não vai se importar com isso? Gente, acredita que meu cabelo não caiu? Surreal, né? E agora, mas assim, agora eu tenho uma eu tô cheia franja também. Eu tô cheia de cabelinho novo. Mas o meu caiu muito, muito, muito. Você lembra, né? Mas sabe o que eu acho legal desses papos, a gente colocar isso em pauta, é que assim, a gente tá falando aqui de um recorte. É a nossa experiência, não tem como a gente ser diferente. Não tem, gente. A gente fala, não tem como a gente falar sobre outra realidade. Mas assim, eu sei que existem 1000 realidades diferentes, mas o legal da gente falar o nosso ponto de vista aqui e conversar sobre gravidez dessa forma, né? É a gente mostrar que existem várias formas de você sentir a gravidez. Né? Eu tenho amigas como eu que amaram ficar grávidas, que poderiam ficar grávidas várias vezes. Eu tenho amigas que odiaram
fica grávida, tipo, nossa, odeio ficar grávida, não aguento mais, não gosto, não me sinto bem, não me sinto bonita. E assim, todas elas são ótimas mães, não é porque a pessoa que odiou tá grávida. Nossa, que isso vai afetar o seu filho depois. Ela não é uma boa mãe. Ou a pessoa que amou tá grávida, nossa, ela é a melhor mãe do mundo. Assim, não existe melhor nem pior. Existem pessoas diferentes que levam isso de maneira diferente. Só que o que eu acho bacana, eu acho que a gente tem que extrair desse episódio é isso. Primeiro, a gente tentar julgar menos. Porque existem estilos de vida diferentes, pessoas completamente diferentes. Entre irmãs é diferente, imagina na população em geral. Levar em conta que é importante a gente se informar. A gente ir atrás, se é uma coisa que você gosta, se vale a pena pra você. Gente, tem gente que não quer, não é questionadora. Tudo bem, faz do jeito que funciona pra você. Que pra pessoa é leve, deixar de fazer tudo sem questionar e tudo. Mas assim, se pra você alguma coisa pega, vai atrás, pesquisa, se prepara pra isso. Que eu acho que isso dá uma segurança grande que depois pode ser bom no seu parto, no seu pós-parto, nesse começo da maternidade, que a gente fica muito insegura. Então, eu acho que isso, pelo menos pra mim, é uma dica, sabe? Porque pra mim me ajudou muito eu ler, estudar, assim. Me deu essa segurança que vem de dentro, assim, que vi um monte de gente falar, e pitaco, e conselho. As pessoas falam, nossa, Lu, como que você não se importa com os pitacos? Porque você me conhece, eu não me importo mesmo. Não. Durante a gravidez, até da questão do parto, né? Que eu queria ter parto normal. Depois a gente vai fazer um episódio sobre parto, mas... E todo mundo era contra eu fazer parto normal, você sabe? Eu lembro. Assim, as pessoas falavam na minha cara, assim, pessoas da família, tá? Na minha cara falavam que eu era louca de querer parto normal. Era, né? Falavam um monte de vezes. Tipo, nossa, Luísa, mas não vai dar, você é muito pequena, você é louca. Tipo, meio que não você é louca, assim, mas querendo dizer que eu era louca. E assim, na minha cara e tudo. Mas não era de um lugar ruim, tá? Era de uma preocupação. Tá, não era assim, querendo ser chato comigo. Mas assim, pra uma pessoa que não tava segura, podia ser que a pessoa ficasse mal. Mas assim, eu tava tão segura, eu tinha lido, eu tinha me informado, eu tava segura da minha decisão, que assim, eu não me importava mesmo. E eu não ficava brava com a pessoa. Eu ficava assim, ai, gente, eu sei que talvez é difícil entender, mas eu tô muito segura da minha decisão. Eu estudei muito sobre isso, eu tô super bem apoiada, vou fazer o que é melhor pro bebê. E assim, eu levava isso numa plenitude muito grande. As pessoas, tipo, nossa, assim, acabavam com essa minha decisão. Não tinha apoio, entendeu? Mas assim, pra mim era uma coisa muito leve, eu não tava nem aí mesmo. Por quê? Porque eu tava tão segura, porque eu tinha me informado tanto. Obviamente que no final eu não consegui, né, fazer normal. Mas cesárea vai dar tudo bem eu também. Mas gente, assim, cesárea. Eu acho que isso é um ponto, mas só pra. É uma coisa que realmente, assim, é uma dica que eu dou. Encontre os seus meios. Talvez o seu meio seja diferente do meu, mas assim, de você ter mais segurança nessa fase de muita insegurança. Então, o que você faz pra você ficar mais segura? E essa segurança vem, eu acho que pro ponto final, que é essa questão de colocar a mãe no controle da gestação, do parto, do pós-parto. Isso é extremamente importante, assim. Pro emocional. Eu acho que pro emocional, e eu acho que os médicos, sabe, os responsáveis, enfim, tem que prestar mais atenção nisso. Assim, eu acho que tem que estudar mesmo e prestar mais atenção nessa questão da mulher, porque isso afeta demais. E o emocional da mãe afeta completamente o filho. O filho. Tudo. Não, é aquela coisa, aquele clichê, mas é muito real. Assim, a mãe que tá bem, né? O filho tá bem. Então, uma mãe feliz, um filho feliz. É total isso, assim. E essas pequenas coisas que a gente pode ter falado aqui, pode soar, tipo, nossa, sério. Mas eu acho que elas fazem muita diferença no final. Se a gente colocar uma coisa em cima da outra, sabe? Não é uma coisa. Não é assim. Não é uma fórmula que tá ali, mas são pequenas coisas. São e a gente pequenas entender coisas. também que as gravidezes são diferentes. Agora eu tô na segunda e é diferente. O jeito que eu levo é diferente da primeira, né? Porque eu tenho um filho. Eu já sei o que vai acontecer, então você fica muito mais. Normalmente a segunda é mais tranquila, né? Você fica muito mais tranquila. Então, assim, existem gravidezes que falam? Gravidezes? Acho que sim, gravidezes gente, e gravidezes. Brain, né? Aí é a matrescência. Eu tô com gravidezes e tem mulheres que passam muito mal. A gente tá falando aqui, nossa, a gente passou super bem. Tem mulheres que passam muito mal a gravidez inteira. Tem mulheres que têm complicações. Tem complicações, pelo amor de Deus. Que tem relacionamentos ruins, que não tem rede de apoio nenhum, que não tem o marido do lado. Gente, eu nem imagino como deve ser emocionalmente isso. Que tem, assim, insegurança alimentar mesmo, né? De como vai alimentar um filho. Então, assim, a gente nem entrou nisso. Porque, assim, é uma coisa que, assim, eu não
consigo nem imaginar. Não, nem o tanto imaginar. que deve ser difícil, né? Com certeza. Então, assim, existem mil maternidades diferentes. Eu acho que a gente tem que olhar pras mães com carinho, assim, sabe? Não é? Por favor, abracem as mães, sabe? Se você tem, eu acho, assim, pequenas coisas que você pode fazer, até mesmo que não seja você que esteja passando por isso. Sei lá, uma amiga sua tá grávida. Ou, enfim, um conhecido. Sabe, presta atenção. Pergunta pra ela como ela tá. Eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Eu lembro que eu gostava quando alguém, né, me dava um quentinho quando alguém perguntava como eu tava. Eu acho que isso faz muita diferença. Você se sentir cuidada, né? Porque o bebê sempre vai ser, né? O bebê sempre vai ser cuidado, mas a mãe às vezes é deixada de lado, gente. Tadinha da mãe, vamos abraçar essa mãe. Não, gente, a segunda gravidez, então ninguém nem lembra, mano. Não, ninguém. Esses dias eu falei, Lula, eu esqueci que estava grávida. Assim, eu tô falando isso, mas eu esqueci. Coitada. É isso. Eu acho que esse papo foi legal sobre gravidez. Foi muito. Espero que a gente tenha ajudado. De alguma forma. De alguma forma. A nossa visão é assim, querendo ou não, é limitada, gente. Somos duas pessoas com a nossa realidade que é essa. Mas mais uma vez, eu acho que a gente pode sim, né? Dando a nossa experiência também, contando um pouco de como foi pra gente. Talvez ajudar mais pessoas. E a gente pode falar mais. Agora, eu acho que as partes mais legais sobre esse papo é depois que o bebê nasce. Mais legais e mais difíceis. Mais legais e mais difíceis. É isso, né? O bebê já avisando que vai chegar pra abalar aí a sua vida. Que a falta de controle ali vai ser assim, tá só no começo. Chegou. E daí a gente pode fazer, daí a gente quer fazer uns próximos episódios sobre daí o pós-parto, né? Falar sobre o parto também. Pós-parto, expectativas frustradas. Eu acho que tem muita coisa pra falar ainda, que a gente ama esse tema de maternidade. Bom, agora vamos pros nossos quadros, Nana. O primeiro é De Repente Geek, que a gente dá dicas de filmes, séries, livros, podcasts, enfim, várias coisas nerds que a gente ama. E qual a sua dica de hoje, Nana? Então, a dica de hoje é um livro, eu li faz um tempo já. Mas acho que tem um pouco a ver, assim. Chama Nascida Kim, gente, desculpa se eu não falar certo, tá? Kim Ji-young, nascida em 1982. Escrita por Cho Nam-jo. Ela fala sobre… Você leu esse livro? É muito bom. É muito bom, eu amei. Ela fala sobre… Inclusive, ela é uma millennial. Então, assim, é da nossa geração. Por isso que eu achei legal também indicar. Ela é uma mãe. Ela vive na Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem uma cultura extremamente, assim… paternalista, tradicional. Eu não tinha muita noção disso. Eu aprendi bastante coisa nesse livro em relação a isso. É muito legal também. E ela engravida. Ela tem um casamento estável, 33 anos, ela engravida e tal. Ela tinha um trabalho, ela acaba saindo do trabalho pra cuidar da filha dela. Mas daí, assim, eu acho que são 3 anos depois que ela começa a desenvolver alguns sintomas estranhos, né? Que o marido dela se preocupa, os sogros dela começam a se preocupar, que ela começa a personificar pessoas mortas, tá? Ou vivas, enfim. Ela começa a personificar pessoas e começa a assustar muito, né? Os parentes, enfim. Porque realmente é uma coisa… ela tá passando por um problema psicológico, né? Enfim, e vai pro psiquiatra. E assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Então ela começa a sentir esses sintomas. Ela teve uma depressão pós-parto. Então ela começa a sentir esses sintomas por conta da falta de protagonismo na vida dela. Isso, então assim, isso vai, né? Foi desde a infância que o irmão dela sempre foi preterido pelos pais, por ele ser menino. Inclusive, na Coreia do Sul, existe uma política de natalidade em que as grávidas de mulheres deveriam abortar. Surreal. É surreal isso, assim. Leiam sobre isso, porque a gente tem que saber que isso existia, sabe? Então, assim, veio, assim, dessa sociedade muito, muito, extremamente machista. E ela passa por várias coisas, né? Inclusive essa questão de ela sofrer essa pressão do marido, inclusive pra desistir do trabalho dela. Então você vê ali uma mulher que perdeu, que tá cansada, sabe? Uma mãe que assim, cansou mesmo e tá passando ali por uma coisa muito difícil. E assim, pode parecer um livro pesado, realmente é muitas partes, mas eu achei muito interessante essa realidade. Ele é fino, né? Não é ele um é livro… ele é mais rápido. Mais rápido assim, de ler, então não acaba sendo também muito, assim, pesado por conta disso. Mas eu acho que, assim, tem várias situações que ela passa no decorrer da vida dela que a gente fala, gente, é, tipo, muito real isso, né? Realmente acontece. A gente passa, a gente não percebe, né? Então,
Então acho que a gente deveria questionar mais também, enfim. Mas eu achei super interessante o livro, bem legal mesmo. Eu vou dar uma dica que até agora eu tô pensando se eu vou dar ou não. É uma dica polêmica. Bom, a gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem. Além de todos os livros que a gente falou sobre maternidade, que as pessoas me pedem muito. Então, esse que a gente falou, acho que são os principais. Maravilhoso. Todos da Emily Oster. A gente vai deixar aqui pra vocês, assim, são muito bons mesmo. Muito. E eu vou dar a dica de um livro que eu tô lendo agora, que é um livro extremamente polêmico, tá? É um livro que eu tô no começo ainda. Então, assim, não posso ter a opinião mais formada e tal. As pessoas querem que eu fale no Instagram. Não vou falar. Esquece que eu não tô grávida. Essa vai ser a última a primeira e última coisa que você vai falar sobre esse livro e ponto. Ele chama Lactavism, da cientista política Courtney Young. E é uma pesquisa extensa sobre amamentação. E, assim, eu gosto dessa coisa da pesquisa científica, como vocês podem perceber. Tem muito da Emily aí nesse livro, né? Acho que é a mesma linha de pesquisa. Ela faz uma pesquisa extremamente gigante sobre a história da amamentação, como começou, como passou essa coisa da amamentação ao longo do tempo e tal. E as pesquisas científicas que mostram que todas essas coisas, né, da amamentação, aumenta o QI das crianças. As crianças vão ser mais inteligentes, mais saudáveis, diminui etc. o câncer, não sei o quê. Muitas coisas não são verdade. Entendeu? E dela mostra isso. Com dados científicos. Com dados científicos. Então, é uma coisa assim, é um livro bem polêmico, porque é muito… Não contra, porque tem muitas coisas que vão de acordo com o que a gente realmente… a autora amamentou, sei lá… Não, a autora teve acho que 2 filhos, ela amamentou, tipo, 2 anos e meio e tal. Não é contra a amamentação, tá? Não é isso. Mas é um livro que explica sobre a amamentação. E assim, tá explicando. Então, você que faz sua conclusão, E é muito interessante porque explica a história também. Como isso mudou ao longo do tempo. Super interessante. A história, assim, cultural mesmo da amamentação. Então é uma coisa muito, muito interessante. É um livro muito interessante. Fala sobre isso. Tem vários pontos polêmicos, como eu falei. Mas a Emily também toca em vários assuntos polêmicos. Inclusive em relação à amamentação. Mas ele é bem baseado em artigos científicos. É isso. Ela mostra os artigos científicos e fala… Mas assim, como é focado em amamentação, então ela fala muito da história também. Então é muito, muito interessante. Eu tô nem na metade ainda. Mas tá sendo uma experiência, assim, interessante, sabe? Ver o outro lado que muita gente não fala. Então, assim, tá sendo bem legal. E é isso. Legal, fiquei curiosa. E é isso, acabou o assunto. Tá, agora De Repente Fofoqueira. A gente vai falar sobre uma polêmica. Aquela questão dos paparazzis que seguiram o Harry, a Meghan Markle e deu um maior problema e afetou a segurança deles e foi um caos. Gente, o que você acha sobre isso? Foi o seguinte, Harry e Meghan estavam em Nova York, numa premiere, né? Ela ganhou algum prêmio X, sei lá se ela ganhou mesmo. Acho que foi alguma coisa assim. Tá. E daí eles estavam por Nova York, daí eles obviamente tinha muitos paparazzis, né? Porque eles são, tipo, ele é o príncipe e ele acabou de fazer, ele tá em alta, porque eles fizeram uma entrevista, aquela entrevista bombástica na Oprah. Eles fizeram o documentário. Teve o livro do Harry. Teve o livro do Harry. Então, obviamente que eles estão, gente. Se eu fosse uma paparazzi, eu também ia querer uma foto deles, porque eles estão na mídia. Sim. Não, eles posaram no tapete vermelho pra fotos. Então, assim, eles estavam dispostos também a aparecer. E daí, segundo eles, teve uma car chase, né? Uma perseguição. Que foi quase fatal. Quase fatal, Foi isso. Uma perseguição quase fatal pelas ruas de Nova York. Só que as pessoas estão o quê? Com um bode do Harry e da Meghan. No geral, tá rolando esse bode. Tá tendo esse bode, que eles são exagerados. Que tipo, nossa, eles odeiam a mídia, mas daí eles ficam… mas ao mesmo tempo, eles estão sempre ali, né? Sempre em evidência, querendo ou não. E daí, o que assim… deu mais polêmica, na verdade, nesse caso, é que daí o representante dele soltou, né, uma nota falando e tal, que foi um caos, que né, eles quase tiveram mortes, enfim. Então você pensa que foi uma coisa, assim, surreal, né? Tipo, daquele filme policial, é isso que eu pensei. Eu pensei aquele filme James Bond, assim, eles saindo, e daí os carros vão pro lado, lá tipo, e tal. Uma coisa assim. E, bom, ainda mais que teve a questão da princesa Diana, né? Lógico. Então, assim, é uma coisa muito, realmente…
pode acontecer, muito, né? Seria muito perigoso. Mas daí veio o taxista. Gente, eu não entendi muito bem se ele levou. Eu acho que ele levou eles, né, em algum momento. Eles saíram do carro e entraram num táxi. Só que daí o taxista, gente, é que a entrevista com o taxista, desculpa, mas é muito engraçada. É muito engraçado. Porque o taxista tá, tipo, mó tio, assim. Ele tá, tipo… de boa. Sabe? Não foi nada disso, assim. Eles estavam nervosos, mas, tipo, tem trânsito em Nova York, né? Então, Nova York, né? Sim. Não afetou a segurança, não foi perigoso. E ele falou ao mesmo tempo, e não é perigoso aqui. Falou assim, tipo, é tranquilo. Não foi assim, nada essa coisa que eles estão falando. E daí o New York PD também, a polícia de Nova York também falou que achava estranho isso, porque, tipo, tinha trânsito, então era impossível ter essa corrida nos lugares que eles foram e tal. Então, assim, virou um grande meme também. Virou um grande meme. Gente, é que assim, eu vou ser bem séria, eu tô com um bode do Harry e da Meghan. Eu também. Ai, assim, sabe, eu tinha tudo… Gente, eu amava a Meghan quando eles casaram. Eu também, eu amava. Eu tava com super esperança, sabe? Ela quebrou vários padrões, eu achei demais. Mas assim, eu não sei, esse jeito, o que eu acho? Eu sou uma pessoa que eu acredito assim… Que, por exemplo, né, você não tem só o lado bom das coisas. Então, assim, legal, você é uma princesa, um príncipe. É óbvio que deve ser horrível em vários aspectos. Perdeu a mãe, eu acho que, assim, esse menino é bem traumatizado. Muito, eu acho que até essa coisa, assim, na experiência dele pode parecer uma coisa quase fatal. Porque acho que ele sentiu isso realmente. Eu acho que pode ser realmente. A gente não tá falando que eles mentiram. Mas eu acho que, assim, não foi real. Mas, assim, eu acho que ele sentiu isso por esse trauma da mãe, que eu nem posso também imaginar. Acho. Só que o que eu acho que acontece é que eles querem, assim, eles estão usando essa fama, tipo, quando eles querem, então, pra ganhar. Porque a gente sabe que ele ganha milhões e milhões e milhões, tipo, com esse negócio da Netflix, com a entrevista e tal. E daí, o lado ruim, que infelizmente existe. É assim que é. Que é ser os paparazzi irem atrás, as pessoas irem atrás da sua… né, invadirem a sua privacidade. Que isso acontece quando você é famoso. Daí, eles ficam revoltados, entendeu? Então, acho que, assim… é um pouco complicado não dá pra ganhar em tudo. Não dá pra ganhar em tudo. Dá. E eu acho que as pessoas ficam um pouco de bode por causa disso, entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Bom, vocês que eles só querem… Falem suas opiniões. Mas assim, a verdade eu fico com bode dele, gente. Eu também. Eu acho que assim, bode eles total. tinham tudo pra serem… Sabe, quando eles casaram, eu achei o máximo. A Meghan achava o máximo. Gente, o máximo. Mas esse negócio deles de serem meio hipócritas em algumas coisas me pega, sabia? Foi uma grande decepção também pra mim. E agora vamos pro De Repente Conselheira. Que a gente vai dar um conselho pra voz da Bel. Luiz e Mariana, estou exausta. Como vocês fazem para dar conta dos filhos, da casa, dos maridos, dos trabalhos e ainda terem tempo para os próprios cuidados, saúde física e mental? Spoiler, não damos conta. Se alguém souber, me conte como faz isso. Nossa, gente, eu quero saber, eu quero muito. A gente que pesquisa assim tudo e tal. A gente não descobriu, a gente não descobriu ainda a resposta pra essa pergunta. Assim, infelizmente não temos. A verdade das únicas coisas que a gente não sabe. Não, eu acho que assim… A verdade a gente não dá conta. Sempre… O que eu acho? Que sempre alguma coisa… vai ficar… meio ruinzinha. Não vai sair bom, não vai sair entendeu? Bom. Vai ficar aquela coisa mal feita. Assim. E eu acho que a gente tem que estar ok com isso. Eu acho que o que ajuda é a gente estar em paz com isso. E ser uma escolha. Então, assim, sabe? Ultimamente, até naquele episódio da culpa, eu falei que eu não sinto muita culpa, assim, na maternidade. Porque, assim, por exemplo, tem períodos que eu trabalho mais. Tipo, igual no Dia das Mães agora, eu trabalhei bastante. Eu peguei bastante trabalho. Por quê? Coisa que eu não estava fazendo tanto, porque esse ano eu queria… o Mateu tá demandando cada vez mais. A gente acha que quando é pequenininho que demanda, gente, eles dormem um monte recém-nascido. Nossa, saudades. Quando eu dormi… Quer dizer, o Máximo nunca dormiu, né? O dia inteiro. Ele tá dormindo, mas ele tá melhor hoje do que era. Enfim. Mas enfim, o Mateu dormia muito quando ele era recém-nascido. Então, assim, ele começou… Eu conseguia trabalhar mais, assim, quando ele era recém-nascido, do que ir dar conta dele ao mesmo tempo. Tipo, eu não tinha babá de dia até, tipo, e eu trabalhava e cuidava dele ao mesmo tempo. Depois de um tempo, isso foi ficando impossível, porque ele demandava eu brincar e ficar com ele. Tipo, não conseguia trabalhar e gravar vídeo lá e cuidar dele ao mesmo tempo. Mas, enfim…
Aí eu decidi, uma escolha consciente, trabalhar menos. Então, talvez ficar um pouco, né, além na minha profissão. Eu não seria 100% o que eu poderia ser na minha profissão, para ficar mais com ele. E beleza, foi uma escolha. No Dia das Mães, eu decidi trabalhar mais, por exemplo. Porque eu falei, nossa, Dia das Mães é um período muito bom, né? Eu grávida, com bebê. Então, é um período que eu tive várias publicidades. Como a Serena vai nascer final do ano, em setembro. No Natal, que é outro período muito bom. Black Friday, eu não vou tá trabalhando muito, porque eu vou estar com um bebê e uma recém-nascida. E daí, obviamente, que o meu tempo com o Mateu foi prejudicado. Então, assim, eu não tava, assim, por um mês ali, eu achei que eu poderia ter sido melhor. Entendeu? Mas foi uma escolha que eu fiz. Eu, antes de fazer essa escolha, de tipo, eu vou trabalhar mais e tal, eu já sabia que isso ia acontecer, entendeu? Eu sei que tem pessoas que não têm escolha, né? Que daí é muito mais difícil. Quem não tem escolha. Mas eu acho que é entender que talvez a gente não dê conta de tudo. E não ter essa pretensão de achar que alguém dá conta de tudo, porque é impossível. É impossível. Então, às vezes você tá me vendo, às vezes você tá vendo a Mariana e a gente não tá dando conta, entendeu? E tá tudo bem não dar conta, porque a gente não é perfeita. Eu acho que seja gentil com você. E eu acho que a gente tem que aceitar, assim. Tem muito essa coisa que a mulher tem que… a gente tem que ser a mãe, né? Tem que ser boa em tudo, tem que fazer tudo. A gente se cobra muito. Mas eu acho que a gente tem que aceitar que, gente, ninguém consegue, sabe? E também, assim… ninguém nunca pergunta pra um homem sobre isso, né? Então, assim, o homem nunca tem que responder como ele dá conta de tudo. Como se a gente tivesse obrigação de dar, sabe? Até ontem teve uma situação que eu até lembrei disso, escutando esse áudio. Que o Máximo bateu a cabeça. Tadinho. Ele bateu a cabeça. E assim, eu como aprendiz de médica, aquela… Formada em Grey's Anatomy. Mas é verdade. Como eu leio muito, é verdade, gente. Como eu leio muito sobre isso, até tipo, sigo o Instagram de médico, eu sabia que, assim, na hora, não era um local muito perigoso. Não foi um local muito perigoso, é verdade. Ele ficou bem depois, assim, clinicamente. Então, eu sabia que se eu falasse pro pediatra na hora, ele ia falar como ele está. E ele tava normal, ele tava brincando e tal. E eu tinha que sair correndo pra uma reunião super importante. Então, assim, eu sabia… Assim, o meu maior desejo era ficar com ele, óbvio, né? E ver como que ia ser, porque inchou, ficou roxo. Assim, gente, eu sou uma mãe super tranquila, mas foi feio. Foi, assim, a pior batida dele, sabe? Acidente. Então, o que eu mais queria era ficar com ele. Era com calma, ligar pro médico. Mas, assim, eu tava toda afobada, eu tinha que ir. Então, sabe? São essas coisas, assim. Eu sabia que ele ia ficar bem. Porque daí eu deixei ele com a Bruna, a babá, então sabia que ela ia cuidar dele, ela ficou me mandando foto dele, eu fiquei perguntando. Então, isso era um jeito, assim, de, né, tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. Então, às vezes a gente tem que aceitar isso. Então, assim, aquele momento eu não fui a melhor mãe, realmente eu não fui. Mas tudo bem, eu tava, assim, fazendo o meu melhor, sabe? Depois consegui falar com o pediatra com calma. Enfim, ele tá super bem, tudo certo. Nem parece que bateu a cabeça. Mas é isso, assim. Eu acho que no nosso dia a dia vai ter vezes que daí o meu trabalho não vai ser muito bom. Porque eu vou ficar mais com ele. É isso, sabe? Eu acho que alguma coisa sempre vai sair prejudicada. Mas eu acho que assim, se você quer, né, não dá pra dar conta de tudo. Mas eu acho que uma coisa que pode ajudar é você ter organização. Eu acho que assim, é bem importante. Depois que eu virei mãe, eu, assim, organizo milimetricamente a minha vida. E quando uma coisa, assim, eu até fico mais nervosa que o necessário. Também quando isso não é muito bom. Isso quando não é sai, muito bom. né? Quando sai do prumo. Não, quando assim, essa minha organização, tipo assim, sei lá, quando algum cliente, tipo, não chega um produto que eu tenho que fazer. Nossa, isso daí é a razão do meu estresse. Mas enfim, é porque é tudo milimetricamente organizado para dar certo, para eu conseguir. Meu dia é milimetricamente organizado. Tipo, os minutos contam. Sim. Entendeu? Então, assim, primeiro pensar quais são as suas maiores prioridades. O que realmente é importante pra você. Não o que as pessoas acham que é importante. Não o que a sociedade fala que é importante. O que é importante pra você. Uma coisa interna. Não dá pra dar conta de tudo. Então, assim, nesse momento, o que você quer priorizar? Tem momentos. Eu acho que as prioridades também mudam sempre. Então, assim, nesse mês… Nossa, meu casamento, eu acho que eu preciso dar mais uma atenção pro meu marido. Eu acho que eu preciso. Então, assim, faz uma lista, assim, nossa, hoje à noite eu vou ter esse horário pra, tipo, assistir uma série. Ó, na sexta noite, tipo, é o começo do mês. No dia 12, sei lá, eu vou programar, conversar, sei lá, com a minha sogra, se ela pode ficar com meu filho à noite, pra eu poder sair com meu marido. Porque esse lado da minha vida
tá faltando prejudicado. bastante. Então, assim, é meio que se organizar. Eu não sei, eu acho que se organizar ajuda muito. Eu acho que planejamento e, assim, perceber o que tá sendo mais importante pra você ali naquele momento, que tá demandando mais. E priorizar aquilo e aceitar que daí você vai priorizar uma coisa e a outra coisa não vai ser tão boa e tudo bem. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, gente. Quem souber também essa fórmula mágica, conta Gente, aí quem pra tiver nós. mais dicas, se você souber, gente, a gente tá aqui querendo ouvir todo ouvido. Vocês podem falar o que funcionei com vocês dão conta de tudo. Maravilhosa. Todos maravilhosos. Eu quero essa pessoa. Eu não tenho raiva dessa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Nossa, zero raiva, gente. Eu tenho admiração. Admiração, eu amo. E é isso. Amei esse episódio. Eu também adorei. Eu adoro falar sobre maternidade. também é bom amo. dividir as nossas experiências. E é bom falar sobre isso. Então, assim, quanto ter mais a roda gente estimula essas conversas, eu acho que é muito sem importante. medo, sem vergonha. Porque assim, gente, eu acho que assim, todas as dores são válidas. É Exato. difícil, porque muitas vezes, né, quando a gente tá vivendo esse momento de gravidez também, as pessoas invalidam as nossas dores. E cada um tem sua dor. E dói pra cada pessoa diferente, num lugar diferente. Então, assim, não invalidem a dor do outro, né? Não é porque a sua dor é considerada… Você acha que é maior, que a outra não dói na pessoa também, entendeu? Então, assim, eu acho que isso já é uma coisa muito bacana pra gente pensar, assim, nesse episódio. Sem julgamentos por aqui. Um beijão, Um gente. beijo, até a próxima. Tchau, tchau.